10 curiosidades sobre o sistema steel frame para a construção de casas. Apesar de se tratar de um sistema construtivo amplamente empregado nos Estados Unidos da América e na Europa, o steel frame para construção, também conhecido como construção a seco, não possuía grande visibilidade no Brasil. Trata-se de um cenário que vem se transformando aos poucos, na medida em que ele vem despertando a curiosidade de todos no mundo da construção civil brasileira. Basicamente, o steel frame é um sistema construtivo industrializado e altamente racionalizado, alicerçando em estruturas de perfis de aço galvanizado. Nesse post, iremos apresentar 10 curiosidades que o sistema steel frame com o intuito de fomentar mais o debate sobre essa nova tendência no campo da construção civil. O que é o steel frame para a construção? Antes de começarmos a listar nossas curiosidades, é necessário discorrer de forma sucinta sobre o método steel frame para a construção. Para darmos início à nossa explicação sobre o sistema construtivo, optamos por iniciar nosso percurso explanativo através da introdução de um modelo mais conhecido que se assemelha ao steel frame em forma de função, o chamado wood frame. Você já viu aqueles programas de reformas estadunidenses? Já reparou como eles realizam as construções? Se sim, você já deve ter notado uma característica comum entre a estrutura das casas de lá. Esses shows raramente exibem projetos tradicionais de alvenaria. Trata-se de um fenômeno que ocorre devido à particularidade do mercado de construção civil estadunidense, a predominância do uso do wood frame, um sistema de construção pré-pronto que é modelado por montantes e travessas de madeira e possui um fechamento composto por placas. O primeiro passo que devemos tomar para entender as diferenças desse sistema consiste em trazer o nosso olhar para o próprio nome dele, wood frame. Na língua inglesa, frame é uma palavra que significa armação. Wood, por sua vez, quer dizer madeira. Nesse sentido, a tradução literal para o nome do método é armação de madeira. Esse nome nos oferece uma pista de como esse sistema funciona. Primeiramente, os trabalhadores fazem uso de materiais pré-moldados para erguer uma espécie de esqueleto da casa em madeira maciça. Trata-se de um molde que irá delinear o contorno da casa e de todos os seus aposentos. Em seguida, uma vez terminada a primeira etapa, basta revestir esse arcabouço com chapas especializadas e a construção está concluída. Assim, não há necessidade de erguer paredes com tijolo e cimento. É costumeiro que esses espaços sejam preenchidos usando um tipo de madeira particular, denominada de OSB, Oriented Strand Board, painel de tiras de madeira orientada. No entanto, faz-se necessário apontar que é possível utilizar outro material. O steel frame segue o mesmo princípio, com uma pequena diferença. Troca-se a estrutura de madeira por uma de aço galvanizado. Trata-se de uma substituição pequena, mas que resulta em um produto final muito mais resistente e sustentável do que aquele por wood frame. Pode-se perceber que o processo inteiro é semelhante a uma linha de montagem do que uma construção civil, pois conta com um planejamento do início do projeto até o seu final. Não é a primeira vez que escrevemos sobre esse assunto no nosso blog. Um leitor atento deve ter percebido que já discorremos de forma aprofundada sobre as vantagens e desvantagens do sistema steel frame em nosso post Sistema Construtivo a Seco, conheça o steel frame e entenda antes. Caso deseje uma leitura mais aprofundada, acesse o nosso link. 10 curiosidades sobre o sistema steel frame para a construção de casas. É um método que usa pouca água. Diferentemente dos métodos de alvenaria, muito próprio da construção civil brasileira, o steel frame não necessita de água para sua execução. Aqui encontramos uma das características principais dessa metodologia responsável por auferir o processo de nome alternativo, construção a seco. Como veremos de forma mais aprofundada em seguida, esse atributo resulta em múltiplos benefícios para o engenheiro que optar a adoção do steel frame. A limpeza do canto de obras. De imediato, o primeiro impacto positivo consequente da adoção do método steel frame se encontra na própria qualidade do processo de construção. O fato do steel frame não fazer uso de água em sua execução se traduz diretamente na condição organizacional do canteiro de obras, resultando em um incremento das condições de trabalho de todos os envolvidos. Um método ecologicamente sustentável.
Seguindo na mesma esteira argumentativa que os pontos anteriores, trazemos outro benefício que construir a seco nos oferece. O steel frame para a construção é um método ecologicamente consciente. Para justificar esse argumento, basta trazermos nosso olhar para dois fatos. Primeiramente, o steel frame se configura como uma metodologia extremamente eficiente no uso de água. Em segundo lugar, pode-se apontar que a construção a seco produz cerca de 400% de resíduos a menos, isso quando comparado à alvenaria tradicional. Maior previsibilidade. Os impactos positivos do steel frame para a construção em produzir uma quantidade menor de resíduos não ficam apenas na dimensão ambiental. Trata-se de um benefício que tem impactos diretos no nível de planejamento estratégico, pois resulta na possibilidade de execução de um cálculo mais preciso relativo à quantidade total de material necessário. A velocidade da construção. Outro ponto a ser destacado sobre o sistema steel frame é relativo à sua velocidade. Basta realizarmos uma comparação de uma construção realizada em steel frame com uma elaborada em modelos tradicionais de alvenaria, para que notemos que a adoção do sistema estrangeiro se configura como um incremento de celeridade de quase 300%. Esse sistema torna possível finalizar uma casa em 60 dias ou até menos. Trata-se de uma consequência direta da natureza do steel frame como um sistema pautado no uso de materiais pré-fabricados. Confiabilidade no processo. Por se tratar de um processo inteiramente industrializado, podemos afirmar que o steel frame se configura como um sistema construtivo altamente confiável e preciso. O segredo dessa precisão se encontra na produção industrial das vigas de aço, assim resultando em um projeto calculado em seus mínimos detalhes. Redução do peso da estrutura. A leveza dos perfis de aço galvanizado utilizados no sistema steel frame para a construção resultam em uma consequência curiosa, uma diminuição substancial do peso total da estrutura. Nesse sentido, podemos argumentar que a estrutura construída a seco não causa grandes esforços de carga para a estrutura, portanto, necessitam apenas de fundações superficiais. A profundidade técnica do sistema steel frame para a construção. A velocidade e a limpeza do sistema steel frame confere uma ilusão de aparente simplicidade ao processo. Trata-se de uma ilusão que esconde a grande profundidade técnica envolvida no sistema. O segredo para uma boa execução do steel frame é planejamento e mão de obra qualificada. Podemos compreender o steel frame como um sistema que se sobressai por sua previsibilidade, pois o detalhamento industrial típico do modelo faz com que todas as questões fiquem claras no momento da elaboração do projeto. Com o steel frame, não há gastos posteriores, pois não há desperdício. Uma casa construída com steel frame apresenta alguma limitação? Quando se observa a relação das pessoas sobre o steel frame, frequentemente se nota a indagação delas sobre questões relacionadas à qualidade proporcionada por suas paredes. Visando responder essas questões, optamos por agrupá-las numa mesma categoria. Sendo assim, iniciamos com a pergunta mais frequente levantada: posso pendurar coisas numa parede de steel frame? A resposta é sim. Frequentemente se imagina como paredes de madeira são menos resistentes do que concreto e tijolo. Contudo, o OSB é um material extremamente moderno e eficiente. Podemos averiguar essa eficiência no fato de que paredes apresentam maior resistência do que de tijolos. Assim, afirmamos categoricamente que furar uma parede é uma ação perfeitamente possível em uma casa steel frame. A única restrição que você precisará, provavelmente, de uma broca maior. Como é a temperatura da casa? Uma parede de madeira parece extremamente desconfortável quando nos referimos às questões pertinentes à temperatura. Portanto, é um prazer poder tranquilizar você sobre essa preocupação. Devido à sua composição física, o OSB age como um excelente controlador térmico, sendo capaz de proteger de forma extremamente eficiente o morador de temperaturas extremas. Investimento. Imagino que você pode estar olhando para esse texto pensando: será que é caro fazer um sistema steel frame? Felizmente, a resposta para isso é não. Apesar de fazer uso de mão de obra altamente qualificada de tecnologia de ponta, o steel frame ainda sai mais em conta que a maioria das construções tradicionais. Nesse sentido, podemos argumentar que a própria eficiência do sistema construtivo em questões de material, bem como água e tempo, que se traduz diretamente para o preço do produto final. Por fim, esperamos que esse post tenha tido utilidade para você.
e, como resultado, tenha aprendido um pouco sobre esse novo sistema. Afinal, ele chegou para revolucionar a área da construção civil. Sabemos que a alvenaria ainda se encontra enraizada no imaginário popular, mas esperamos que você se mantenha aberto para conhecer o sistema Steel Frame para a construção de casas.